Oi, gente! Aqui é a Monique, esse é o canal Histórias de Noah e bem-vindo a mais um vídeo. Então, nesse vídeo, como já tá aqui embaixo, eu vou fazer eles de indicações de livros de contos. Vou indicar livros de contos que eu li e amei. Eu já li muito mais do que os livros que vão aparecer aqui, então nesse vídeo eu separei 5 que eu mais gosto. Por quê? Eu acho muito difícil achar livros de contos bons. Por quê? Porque normalmente a gente gosta tipo de 2 contos, 3 contos ali do livro todo, e aí ele não é tão bom. Então eu separei os livros que eu realmente gosto de quase todos os contos que estão ali. Não, na verdade que eu amo quase todos os contos que estão ali, e os que eu não amo, eu gosto. Né? Que é diferente daqueles livros que tipo, você gosta de 2, 3, que no caso aconteceu comigo com Clarice Lispector. E que eu até penso em reler um dia, porque, tipo assim, esse aqui é a obra completa. Eu gostei, tipo, de uns... Não deu 10 contos da obra completa dela que eu gostei. Mas eu acho também que eu li numa época que não tava muito bem com a vida. Talvez. Então eu queria reler pra ter certeza, porque eu tenho muito disso. Dependendo da época que eu leio algum livro, eu não gosto do livro por causa do meu humor na época. Então eu acabo não julgando muitos livros da primeira vez que eu leio, eu julgo só da segunda. Que foi, eu acho que eu já comentei aqui no canal até, que eu li o Dorian Gray, e daí eu não julguei muito da primeira vez. E daí quando eu reli na segunda, eu falei, realmente não gosto. Então tá, roda a vinheta pra não ficar muito longo esse vídeo. E aí a gente já começa a falar sobre os contos maravilhosos. Para começar, antes de começar na verdade, lembre de seguir o canal, compartilhar o vídeo com você gosta e de curtir o vídeo, né, gente? Para saber se vocês realmente gostaram, então eu faço mais. Faço indicação de outros livros de contos aí, porque, né, sempre estou lendo mais livros. Ok, então o primeiro, vou começar com os físicos que eu tenho aqui em casa e depois eu vou falando dos que eu não tenho aqui em casa, tá bom? Viventes das Alagoas, Graciliano Ramos, tem aqui o nomezinho, né? Graciliano Ramos, perfeito, né, gente? Tem aqui alguns livros dele aqui em casa. E esse foi um que eu ganhei, não sei aonde eu ganhei, eu acho que eu achei na rua, na verdade. Foi alguma coisa assim. Tipo, eu achei, alguém tava descartando, eu achei na rua. Eu sei que ele é antigo, é lindo, e eu falei assim, meu Deus, nunca tinha ouvido falar, mas eu falei, Graciliano Ramos, vai ser bom. Então esse livro, uma das coisas que mais me chamou a atenção que são livros curtos. Não é que o livro seja curto, os contos são curtinhos, é contos de 2, 3 páginas. A maioria tem tipo menos de 4 páginas. Quando o conto é grande tem tipo 7, 8 páginas. É tipo muito curto. E aí ele é incrível num grau, porque essa edição, além de tudo, eu sei que essa vai ser difícil de achar, mas ela vem com desenhos, entendeu? Que são maravilhosos. Porque Vivente das Alagoas, ele vai contar histórias dos alagoanos. Então, o Graciliano Ramos, né, uma linguagem bem seca, bem direta ao ponto, tanto que os contos são curtos, mas ele vai falar de diversos tópicos aqui. Ele vai falar dos sonhos, ele vai falar das vivências difíceis, ele vai fazer críticas políticas, e ele consegue fazer isso em 4 páginas. O primeiro conto aqui que eu marquei como favorito, que é o Dona Maria Malha, essa Dona Maria Malha é uma senhora que ela faz o quê? Relações públicas. Então aqui é o gabinete do senhor exímio governador das Alagoas, e ele larga o cargo porque ele não aguenta mais a encheção de saco da Dona Maria Malha, porque ela sempre tá querendo colocar algum conhecido ali no governo, em algum cargo do governo, e ela sempre tá querendo algum favor, e ela sempre tá pedindo alguma coisa, e ela sempre tá fazendo alguma coisa. E aí ele entende que não é o povo que mantém ele ali no poder, são essas pessoas que têm pessoas conhecidas, e aí que governa o governo por trás, né? Que são os grandes, hoje em dia, né? Os empresários, as pessoas ricas mesmo, né? Que controlam o governo e fazem do governo federal e do governo municipal as suas maquetes, né? Os seus empregados particulares. E aí tem uma citação maravilhosa aqui que é: o Senhor Excelentíssimo desprezado,
o gabinete, percorrendo os municípios distantes da capital, procurava debalde evitar as manifestações que Dona Maria Amália lhe trazia de malandragem e parasitismo. Quando a malandragem e o parasitismo, embrulhados em boa sintaxe e enfeitados de retórica, mostravam a cauda numa coluna de jornal ou nas reclamações excessivas de um discurso, Senhor Excelentíssimo franzia a testa e queixava-se de Dona Maria Amália. Mas esse conto vem falar muito sobre como muitas das críticas do governo não são críticas ao governo, mas muitos dos candidatos que são criticados politicamente são porque eles não estão servindo essas pessoas influentes, né, no poder de uma cidade, principalmente numa cidade pequena, que os coronéis e os donos de fazendas ou de algum comércio muito rico que mandavam ali no governo e achavam que era o próprio governo, apesar de não exercer o cargo. Mas isso ele faz, tipo, usando muita ironia, em 4 páginas. E aí vai ter outros contos aqui. Ó, eu fiz algumas marcações, marquei os contos preferidos, mas no final ele faz também uma coisa legal, que é falar sobre os cangaços. E ele vai explicar sobre os cangaceiros, né? E vai falar do Lampião aqui, vai ter um conto só sobre o Lampião. E aqui ele não vai puxar saco muito pros lampiões, né? Que eram bandidos, mas ele também não vai criticar só apenas. Ele vai mostrar ali, né, o lado que eles estavam pegando dinheiro para salvar os pobres, mas ao mesmo tempo eles violavam as mulheres. Ao mesmo tempo eles trabalhavam para os senhores donos das fazendas. Então que eles ajudavam os pobres, mas isso não isentava eles de fazer atrocidades também. Então, livro sensacional, recomendo muito, principalmente para quem ama Graciliano Ramos. Ou até para quem não ama, porque assim, é um ótimo livro para você começar a ler contos. Próximo livro é um livro contemporâneo, Amora, da Natália Borges Polesso. Esse livro é sensacional. Ele chegou nas minhas mãos como na Semana de Letras da UFPR, e aí a gente teve uma oficina falando sobre literatura LGBT. Acho que foi isso. E nessa oficina a gente leu o conto As Tias. Página 185 do livro. E assim, perfeito. E aí eu falei, gente, eu preciso desse livro. Só que ainda me enrolei um pouco e daí só comprei ano passado e consegui ler, eu acho que no final do ano passado, alguma coisa assim. O livro é lindo, é capa dura, ela ganhou o prêmio Jabuti de 2016 como melhor livro de contos. Sim, é perfeito. A gente lê assim muito rápido, acho que foi o livro de contos mais rápido que eu li, isso contando com o do Graciliano, que são contos curtos. E aí, a temática do livro são contos LGBTs, né? Lésbicos, especificamente. Mas ela vai contar não só de histórias de amor, ela vai pegar várias e várias e várias histórias. E ela vai... Sabe aquela história da Chimamanda, de O Perigo de uma Única História? Exatamente isso que ela vai fazer aqui, o perigo de uma única história, no caso, lésbica. E ela vai contar várias realidades diferentes. E o Conto das Tias, que foi o que fez eu comprar o livro, vai contar dessa história dessas duas ex-freiras que largaram o convento para ir morar junto e de como a família tratava elas como as tias, como amigas que moravam juntos, né? E aí quem vai contando isso é uma sobrinha delas que vai crescendo e vai entendendo que elas eram muito mais do que apenas amigas que moravam juntos. E aí, como elas tentam existir como casal e essa família tenta minar isso e tirar os direitos delas, e como elas não confrontam ninguém, como elas só querem viver a vida delas em paz. E isso vai levando atrás de um conflito, pequenos conflitos dentro da família que você pensa, essa família até que não é tão preconceituosa, mas isso vai gerando várias coisas, tipo, uma delas fica doente, daí a outra não pode entrar no hospital porque ela não é da família e ninguém da família, né, chega lá e fala, ela é esposa da fulana que tá internada, e aí até que elas resolvem casar para que elas tenham esse direito garantido, já que elas perceberam que a família, apesar de não ser preconceituosa e ser legalzinha, não vai tratar ela cônjuge como da família, né? Aquele negócio. Quem é como se fosse da família é porque não é da família. Eu gostei de todos os contos aqui, né? Vão ter contos sobre a primeira vez, sobre adolescentes, sobre gente solteira, sobre sobre mulheres se divorciando. E aí, o outro conto que
toda vez vira e mexe eu volto nesse conto, é Flor, Flores, Ferro e Retorcido, que é também narrado por uma menina que ela vai ouvindo as conversas preconceituosas da família sobre a vizinha que é mecânica. E ela vai ouvindo aqueles comentários totalmente homofóbicos e machistas também, e ela não vai entendendo. E os pais falam para as crianças ficarem longe daquela mulher, né? Mas não falam por que ficar longe dela. E aí, com o tempo, ela vai percebendo que aquela mulher não é aquele monstro que é descrito. E nem uma pessoa tão horrível assim, não, né? Porque ela não é horrível de jeito nenhum. E no final ela vai percebendo que entre as pessoas que ela convive ali naquela sociedade, aquela criança, ela na verdade é uma das melhores pessoas ali. Porque ela não tem aquele olhar de preconceito. Ela é uma criança que não tem esse preconceito, né? De olhar para uma mulher que trabalha no emprego dito de homem, que sofre mais preconceito ainda por ser lésbica. O livro é sensacional, os contos são maravilhosos, tem conto em terceira pessoa, tem contos em primeira pessoa, é uma diversidade, assim, de narração, de estilo, ela muda. No final, ela tem mini continhos, assim, ela começa de contos maiores, né, de 5, 6 páginas, e no final tem contos, tipo, de uma página, 3 linhas, tipo, nesse aqui, que é, tipo, uma página e meia. A Natália, ela realmente ela faz um negócio aqui que parece de verdade que você tá vendo vários episódios de uma série que cada episódio tem uma personagem e todos eles são muito interessantes. Colocaria muito aqui aquela série da HBO, será? Que é Amores Modernos? Tempos Modernos, Tempos Modernos. Que é isso, cada episódio tem um personagem, né? E vai falar de temas contemporâneos. E ela basicamente faz isso aqui e é sensacional. Achei até melhor, achei muito melhor que a série, na verdade. Da série eu só vi 2 episódios que foram de uma menina que engravidava e a pessoa mais próxima dela era um porteiro em Nova York. E o outro que era uma menina bipolar. Foram esses 2 episódios só que eu vi da série, mas o livro é sensacional. Próxima indicação é Lígia Fagundes Telles, porque, né, perfeita. Vai ser difícil fazer uma lista de qualquer coisa de livros maravilhosos e perfeitos que ela não entre, tá, gente? Já vou deixando isso claro. Aqui é a coleção de contos completos, mas eu vou falar do Antes do Baile Verde, que é o livro de contos mais famoso dela, que também é o primeiro, gente, porque assim, a pessoa fazer o primeiro livro de contos como o melhor livro de contos, né? E assim, não é como se os outros fossem piorando com o tempo. Os outros também são perfeitos. Mas daí, como eu tenho um vídeo aqui específico no canal sobre o Seminário dos Ratos, eu resolvi indicar o Antes do Baile Verde. E por que eu amo a Lígia Fagundes Telles? Porque o Antes do Baile Verde, deixa eu até ver aqui pra não falar besteira, mas é de 1970. E os temas principais dos contos aqui vai ser loucura, porque ela fala muito de depressão, ela fala de loucura mesmo, igual Cigana de Pedra, que ela toca muito no assunto de esquizofrenia. Aqui ela vai falar muito de loucura, de ansiedade, de medos, de você casar com alguém porque você tem medo de ficar sozinha, ou você fazer coisas porque você quer aparecer para os outros, você tem medo de ser julgado, então você tem que ter uma aparência que as pessoas... Você quer ser aceito. E ela fala muito sobre isso, né? É um recorte de classe média alta do Brasil, né? Dessa época. É incrível como já nos anos 70, numa época que o povo não falava muito sobre transtornos mentais, ela abordar isso tanto nos contos dela, principalmente. Nos livros também. Na verdade, todos os livros dela, ela aborda isso, né? Tanto Cigana de Pedra, que tem a Laura, né? Que ela tem esquizofrenia. Nas Meninas, tem a Ana Paula, mas eu acho que a Ana Paula também é uma questão muito com drogas, mas tem a mãe da Lorena, que eu acho que também tem um pouco ali, ela alucina bastante por causa da perda de um filho. Então, todos os livros ela vai tocar nesse assunto. Por ser uma autora mulher, ela fala muito também dessa ansiedade gerada na mulher, né, que vai envelhecendo, né, de lidar com a velhice. Então ela toca em todos esses assuntos que hoje em dia a gente fala muito, mas ela já estava falando desde os anos 70. E ela fala de uma forma tão bonita, tão poética, e é muito fácil de ler, e você não quer largar, de verdade, não é uma linguagem difícil, porque a gente pensa em Lígia Fagundes Telles, a gente pensa numa linguagem mais rebuscada, mais difícil, principalmente para quem leu As Meninas, mas não é, até porque são contos curtos.
E ela fala muito dessa relação com os pais, com a mãe, ela usa muito da psicanálise aqui. Antes do Baile Verde, há um conto que fala muito sobre depressão e suicídio. E o conto mais famoso aqui do livro, né, o Antes do Baile Verde, é Venha Ver o Pôr do Sol, que é um dos últimos contos do livro, que é um conto meio macabro, assim, meio fantástico e meio terror. Na verdade, eu acho que é mais pra terror, tipo, um terror que pode acontecer, que vai falar muito de amores tóxicos. Que começa, já não vou dar muito spoiler, porque é muito legal você ir descobrindo isso, mas começa com um casal de ex-namorado indo fazer uma visita num cemitério vazio. E você pensa, que merda que vai dar isso? E vai dar merda, mas você não sabe. E ela constrói a história de uma forma que você vai percebendo seus próprios preconceitos até que você cai na armadilha dela. Eu acho que o mais sensacional dela, ela começa o conto e quando ela termina, você realmente está surpreso em todos os contos, porque com o início você nunca imaginou que ela ia chegar naquele ponto. Se você é um leitor interessado em contos que tem essa narrativa mais de suspense, que fale muito sobre transtornos mentais, que fale muito de psicanálise, que investigue muito essa relação familiar. Ela fala muito sobre relação familiar, principalmente essa relação familiar de doentia, né, dos parentes, dos pais quererem muito, que se veem muito nos filhos, ou querem que os filhos agem de determinadas formas, esses traumas causados pelos pais. Aqui, principalmente, vão ter vários contos falando sobre a morte, né, como essa morte de pais ou parentes próximos influenciam e afetam a vida das pessoas que continuam vivas. E de como normalmente essas pessoas tentam negar essas mortes e tentam viver no mundo, imaginando que essas pessoas ainda estão vivas, porque elas não conseguem lidar com a morte. É um livro que fala muito também da morte, dessa experiência com a morte, de como é uma droga viver isso. E é sensacional, porque é a Lígia, né, gente? Faltam 2 livros que eu li no Kindle, então para continuar na temática livros mais ou menos contemporâneos, né, de autores contemporâneos que estão vivos ainda, apesar que ali já não tenho certeza, mas eu acho que tá viva. Chimamanda, que a gente tem todos aqui em casa, menos o No Seu Pescoço, que é o livro de contos dela. E é exatamente o que ela fala na palestra dela, que eu já citei aqui no Natália Polesso, Perigo de uma Única História, e ela faz exatamente isso nesse livro de contos. Ela conta várias histórias sobre nigerianos, sobre a Nigéria, pra gente não ter uma imagem fixa de quem é o nigeriano, pra gente entender que é um país plural, que tem várias culturas diferentes, que fala várias línguas e que as pessoas, elas têm desejo, elas são únicas, elas são indivíduos e que não tem como a gente tentar categorizar e fazer uma imagenzinha do nigeriano típico, quando a gente lê Americana ou Meio Sol Amarelo ou Hibisco Roxo, falar, todo mundo que tem religião na Nigéria é mais tradicionalista, mais fundamentalista e preconceito e prejudica a família e bate na esposa e faz um caos em casa. Ou quando a gente lê Americana, nem todo nigeriano quer ir para fora do país, ir para os Estados Unidos ou Inglaterra, ou nem todo nigeriano que foi para fora do país quer voltar para a Nigéria depois de alguns anos. Então ela faz várias histórias que abordam esses temas. E tem vários contos sensacionais. Vai ter, o primeiro conto já abre ali com a história de um menino playboyzinho rico da Nigéria que vai preso. E aí, a partir desse momento que ele é preso, como a vida dele muda, o conto é narrado pela irmã. Vai ter um conto que é narrado por uma escritora nigeriana e de como é difícil você ser categorizado como a escritora nigeriana, que daí eles acham que você tem que escrever um tipo certo de história para você fazer essa representatividade, mas que tipo certo de história é essa? Que visão da Nigéria eles querem que você passe? Que eu acho que é muito inspirado na vida de autora da Chimamanda, né? Já que ela foi vendida como essa autora aí nigeriana. Mas eu acho legal desse conto, que eu não vou lembrar o nome, que eu acho que é o último. Se eu lembrar, eu coloco o nome aqui na tela para vocês verem. E aí, eu acho que é legal porque hoje em dia, principalmente com a internet, cada pessoa é colocada numa caixinha, né? Então você é booktuber, então você só pode falar de livros. Você fala de maternidade no YouTube, então você só pode falar de maternidade. E aí, como isso vai enchendo o saco com o tempo, né? E que existem várias realidades. É uma coisa que ela discute muito. Aqui no livro ela vai fazer questão de colocar gente que tem religião, mas
não frequenta tanta igreja, gente cristã, gente de outras religiões, gente que mora na Nigéria, gente que não mora na Nigéria, casamentos abusivos, casamentos não abusivos nigerianos. Então ela vai tratar de todos esses assuntos e vai ser muito interessante porque a gente vai pegar muito da cultura da Nigéria. Então, como é comum os homens nigerianos que moram fora buscarem esposas de vilas, né, de comunidades pequenas na Nigéria para casar, e daí essa mulher que não fala o inglês, né, porque foi criado numa aldeia na Nigéria, fala a língua típica de lá, vai para os Estados Unidos sem falar, pelo menos falando inglês, mas não falando inglês americano, sem ter noção da cultura, com a única pessoa que conhece lá sendo o marido, e como isso gera uma relação de poder. Vai falar também muito sobre a síndrome de vira-lata, né? Principalmente dessas pessoas que moram nos Estados Unidos, desses nigerianos que moram nos Estados Unidos. Vai tocar num assunto também que ela toca bem discretamente, mas de como é ser um gay nigeriano. Então a gente já consegue ver um pouco do preconceito que rola na Nigéria, muito parecido com o Brasil, né? Já que somos o país que mais mata LGBT no mundo. Na verdade, quer dizer, eles... Não sei se é muito parecido, mas o preconceito é igual. Então chama Amanda, né, gente? A gente indica ela aqui a rodo nesse canal. Maravilhosa, muito fácil de ler, autora contemporânea, perfeita. Cada conto é o quê? Uma felicidade. E o próximo e o último é o Contos Completos do Murilo Rubião, que eu também já indiquei aqui no canal, que eu fiz uma lista de contos fantásticos. Eu acho que para usar em sala de aula, alguma coisa assim. Não lembro, eu vou colocar, deixar aqui o vídeo nos cards para vocês verem. O Murilo Rubião, ele é autor brasileiro, ele já morreu e ele fez contos fantásticos, né? Na sua maioria são contos fantásticos, mas ele pega muito, além de fantástico, ele faz muita crítica social também nos contos deles. Ele consegue misturar bem isso, então vai ter o conto Bárbara, é o conto de uma mulher que toda vez que ela come, ela cresce. Toda vez que ela come, não, toda vez que ela pede alguma coisa. E é fantástico, porque é uma baboseirinha, mas é legal a construção que ele vai fazendo. Eu achei muito incrível, principalmente para crianças, esse conto, eu acho que é sensacional. Um conto que eu achei sensacional, que ele faz uma análise ali muito legal da sociedade, que é o conto Os Dragões. E aí ele vai falar de como é a vida desses dragões que chegam na Terra e de como os humanos vão lidando com esses dragões. E esses dragões, o que são a representação do estrangeiro, da pessoa que vem de fora, de qualquer pessoa que não se adeque ao que a sociedade diz que é certo. Então a sociedade diz que é bonito ser branquinho, a sociedade diz que é certo ser hétero. E de como essas pessoas que não se encaixam, no caso os dragões, são tratados diferentes pela sociedade, o que eles sofrem, e como isso vai gerando um caos na vida de qualquer um que é diferente. Um conto sensacional para trabalhar na escola. Os alunos aproveitam e gostam muito, porque é uma história fantástica, com dragões, então é uma história que tanto as meninas quanto os meninos gostam. Ele tem uma profundidade também muito grande. Naquele outro vídeo eu dou indicação de outros, né? Mas nesse aqui, outro que eu acho que eu não falei no outro vídeo é A Fila, que é um conto também que é muito interessante, que ele vai falar de um personagem que entra numa fila do governo para falar com o chefe para tentar resolver um problema lá. Basicamente é um conto para falar de burocracia, e de como essa fila nunca anda, e daí como ele tem que pagar pessoas para tentar chegar no início da fila, mas até pagar essas pessoas ele precisa entrar numa fila para conseguir ser mais rápido, e de como essa burocracia nunca vai para frente, e de como essa fila nunca acaba, e de como a nossa vida sempre está sendo parada, né, por essas coisas que a gente precisa fazer, mas que a burocracia, né, vai nos travando. Também sensacional. Acho que sensacional foi a palavra que eu mais falei nesse vídeo. Meio redundante, já que no início eu falei que seriam 5 livros de contos que eu amei. Então, assim, gente, todos os contos de todos esses livros são perfeitos, eu recomendo muito, 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 muito. Espero que vocês leiam, porque eu acho que contos são um tipo de narrativa muito incrível, porque você consegue... É muito difícil você colocar tanta informação boa, interessante, em tão pouco espaço de páginas, e você fazer um negócio tão incrível como esses autores fazem. E acho que a gente precisa sim ler mais contos, e eu vou tentar trazer cada vez mais contos para esse canal, para incentivar as pessoas a lerem contos, porque contos são sim legais, gente. É claro que eu sei que é difícil você, né, continuar no fluxo de leitura quando acaba um conto para ir para outro, mas, gente, leia um por dia, entendeu? Porque daí vai indo e um dia se acaba. E eu acho que é sensacional
você lê um negócio tão curtinho que muda o seu mundo, que faz você bater de cara com uma realidade tão diferente. Fazer isso em 4 páginas, como o Graciliano faz. 4 páginas. Na verdade, a maioria ali tem 3 páginas, mas assim, sabe? Pequenas pílulazinhas da manhã. É isso. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo. E até a próxima. Tchau!